Bom, pessoal, tudo bem? Chegou mais uma aula aí do professor André Farias, Gestão de Recursos Humanos, a aula 9, e hoje a gente vai falar sobre um assunto interessante que seria o departamento pessoal e quais são os documentos necessários para efetivar a contratação de um empregado. Então, é interessante, vocês vão saber também como fazer as anotações na carteira de trabalho e Previdência Social, que é a CTPS, e eu conto com vocês porque é uma aula bem prática, né? É a gestão de recursos humanos na prática. E até mais, pessoal. Vamos ver aí. Boa sorte aí na aula e boa aula. Pessoal, a aula hoje é sobre práticas de recursos humanos, admissão de empregados. É interessante que a gente vai observar agora o que chama de departamento pessoal, né? O DP. Um departamento, é como se fosse, em algumas empresas, o departamento pessoal é como se fosse uma área do departamento de RH encarregada de algumas práticas burocráticas do dia a dia do funcionário dentro da empresa, como contratação, folha de pagamento e demissão. Tá? Já o RH também envolve outras situações, como programa de aperfeiçoamento do indivíduo, gestão de competências, a própria gestão de pessoas, tá? A parte psicológica também. Então, assim, é bem abrangente. E o departamento pessoal é mais burocrático, tá? Vamos adiante. Então, o departamento pessoal é o setor que cuida das tarefas e atividades ligadas aos funcionários, desde a sua contratação, pagamento de salários, transportes, férias, que a gente aprendeu na última aula a calcular, a férias com abono, licença médica, 13º salário, organização de horários, benefícios e outras situações. O departamento pessoal é subdividido em 3 setores principais, como se fossem 3 subsetores dentro deste departamento. O setor encarregado da admissão de empregados, tá? O setor de compensação de pessoal, que envolve benefícios, pagamentos, envolve a jornada de trabalho, o acompanhamento, e o setor de desligamento de pessoal, certo? Que envolve toda a parte burocrática para encerramento do contrato daquele funcionário com a empresa, aviso prévio que a gente vai aprender, indenizado e outras situações, tá? Da baixa mesmo no funcionário dentro da empresa. Então, assim, é importante vocês perceberem essa parte porque ela segue uma rotina mais assim comprometida, né, com as práticas e com a legalidade, né, porque existe muita situação de ilegalidade aí pelo Ministério do Trabalho e Emprego e também pela CLT. Então, qualquer coisa fora do padrão, fora das normas, pode gerar algum tipo de indenização ou um tipo de ação contra a empresa. Então, é muito sério você ficar e aprender essa parte aqui, tá? Então, assim, quanto aos quadros de atribuições desses subsetores, a gente pode dizer que o setor de admissão cuida em uma parte do recrutamento e seleção, beleza? Tá, então aquela parte também, isso aí é a parte que está mais também em empresas grandes, pode estar mais orientada para outro departamento de recrutamento, seleção e instrução, né? Mas, enfim, vamos lá. O setor de admissão, ele encarrega dessa parte que a gente viu antes, de integração e do registro do funcionário dentro da empresa. Já o setor de compensação, ele tem como atribuição a jornada de trabalho, folha de pagamento, benefícios e a tributação. Seria todos os recolhimentos de impostos devidos, FGTS, INSS, enfim, todas as obrigações do empregador, tá? E o recolhimento do empregado também. O setor de desligamento já envolve a rescisão do contrato de trabalho, relações com o sindicato e pela Justiça do Trabalho, caso haja alguma ação trabalhista, tá? Então, basicamente, 3 setores, né, onde tem pessoas especializadas em cada uma de suas áreas e que em empresas pequenas, muitas dessas atribuições são feitas pelo contador, mas em empresa grande, às vezes são subdivididas em seções, né, ou núcleos operacionais, no caso aí de administrativos, e esses núcleos eles são encarregados de fazer toda essa parte burocrática. Admissão dos empregados. O que é? O que é uma admissão de empregados, pessoal? É um conjunto de procedimentos para formalizar a contratação de um novo funcionário para a empresa. Tem como base legal a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, e outras portarias e resoluções, como do Ministério do Trabalho e Emprego.
tem como função principal determinar os direitos e deveres que as empresas e os empregados devem seguir. Primeiros passos na admissão de funcionários. Verificar se o novo colaborador possui o número PIS, que é o Programa de Integração Social. O registro deve ser feito pelo empregador em alguma agência da Caixa Econômica Federal. Mensalmente, o funcionário do setor privado paga uma contribuição tributária de caráter social, garantindo benefícios como seguro-desemprego e o abono salarial. Vê o aplicativo da Caixa Trabalhador, que é disponível lá na Caixa, no site da Caixa, tá? Você instala e tem pode acompanhar. Se você já trabalha e recebe até uma quantia, você pode ficar ciente de depósitos e tudo mais, né? Para os empregados do setor público, em 1970 foi criado o Programa de Informação do Patrimônio do Servidor Público, que é o PASEP. E em 75 a Lei Complementar número 26 unificou esses dois programas e criou o Fundo PIS-PASEP, tá? Então, assim, se você teve já emprego no público e tem emprego privado regido pela CLT, você tem, praticamente os fundos são unificados, né? E você tem esse fundo PIS-PASEP. Em seguida, o empregador precisa registrar a admissão do novo colaborador no CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, sistema do Ministério do Trabalho e Emprego, que controla todos os empregados regidos pelo regime da CLT. Isso é importante, pessoal, porque isso aí, aqueles dados que tem nas pesquisas na relação da situação do emprego no país, né, quando aumentou, diminuiu, é baseado justamente no sistema CAGED, na alimentação desse sistema, onde tem as baixas e as entradas, né, de carteira assinada. Então, aqui está o site portalfat.mte.gov.br/programas e ações 2 CAGED 3, tá? Segue lá que você tem todas as orientações como alimentar o sistema, instalar o software dentro do seu computador e tudo mais. Documentos obrigatórios na admissão. Primeira coisa, você tem que tirar a carteira de trabalho. Hoje já tem uma carteira de trabalho, a CTPS virtual. Mas vamos lá pelo método mais tradicional, que é a carteira de trabalho. Então aqui eu tenho a carteira de trabalho, certo? A carteira de trabalho é a CTPS, tem uma cor azul, né? E aqui você tem os dados do empregador, do contrato de trabalho, onde você pode alimentar aqui. Quem vai fazer esse preenchimento seria o contratante, né? Carteira de identidade. Bom, vocês já conhecem a carteira de identidade, mas certo? Aqui é uma carteira, um RG, né? Que é um registro de identidade, certo? Então assim você tem essa carteira. O cartão de identificação do contribuinte e cadastro de pessoa física, CPF, hoje é obrigatório, praticamente quando nasce já tem que tirar o CPF, até para declarar imposto de renda. Qualquer indivíduo ele deve ter o número de CPF, então tem que colocar, se você tem filho, tem que colocar o número de CPF dentro da declaração do imposto de renda, certo? Então você pode tirar também através do site, tá? Então tá aqui, ó. Pessoal, outro documento importante é o título de eleitor com os comprovantes de votação das 3 últimas eleições. Para quem é maior de idade e já votou, é necessário guardar aqueles comprovantes de votação. Sempre guarde aquilo, nunca perca aquilo, porque sempre você vai precisar. Inclusive até às vezes para concurso público, você precisa daquilo também quando você passa e vai se inscrever lá, né? Então assim aqui seria um título de eleitor, o título eleitoral, e ele já virtual praticamente, porque você já pode fazer a biometria e já tem o título eleitoral como se fosse um aplicativo. Então assim, essa parte antiga eu uso ainda, mas enfim, daqui a pouco a gente não vai ver mais esse título eleitoral circulando aí com os cidadãos, tá? Então aqui, outra situação é o cartão de inscrição do PIS. O cartão de inscrição do PIS, ele é esse cartão aqui, tá? E ele envolve onde você faz o registro, e ele vai fazer os saques também do PIS. Quando você tem direito, você vai fazer através desse cartão. É feito pela Caixa Econômica Federal. O certificado de reservista, se você for maior do que 18 anos e menor do que 45, ou prova de alistamento militar para o candidato do sexo masculino, tá? Então assim, esses aqui.
Então, aqui é o Ministério também você recebe uma carteirinha, às vezes, dizendo que foi dispensado, tá? Então, isso aqui. E quando você serviu, você tem como se fosse um atestado, né? De que serviu o Exército, tá? Uma declaração de que serviu o Exército. É a prova de alistamento militar. A carteira de habilitação profissional expedida por órgão de classe. Ó, pessoal, se às vezes você tem cargo de nível superior e esse cargo ele tem justamente exige que você tenha uma certificação, tenha uma carteira junto ao órgão de classe, por exemplo, CREA, CRA, que é o Conselho Regional de Administração, OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, tudo isso você tem que ter essa carteira. Você paga a parte, né? Então, é feito um pagamento à parte. Você faz um registro nesses órgãos de classe, você vai pagando a anuidade e automaticamente todo ano tem que fazer isso para você não ficar descoberto nem a empresa pelo cargo de nível superior que você assume. Então, isso aqui é uma carteira do CREA, tá? Então, ela é uma carteira como outra qualquer, mas assim é especificado, ela é emitida pelo órgão de classe. Cópia do comprovante de residência qualquer, energia, água, telefone, enfim, qualquer um que comprove seu endereço. A cópia da certidão de casamento, se for casado, ou declaração estável. É importante vocês observarem isso. Se é casado, já tem a certidão de casamento, né, no papel direitinho, no cartório, ou na igreja, você tem uma certidão de casamento, ou a declaração de união estável. Então é importante vocês observarem essa necessidade de formalizar isso, porque futuramente, caso venha a ter o óbito de um dos entes queridos, assim, de um dos cônjuges, a pessoa já está cobertada, já está protegida por lei, por ter uma declaração e não precisa provar que estava junto daquela pessoa, estava convivendo com aquela pessoa, tendo uma relação estável. Então isso é importante vocês formalizarem, ou através da declaração, ou através da própria certidão de casamento, tá? No caso, declaração de dependência para fins de imposto de renda na fonte, certo? Se é filho menor do que 21 anos, ou tiver cursando faculdade até os 24, você pode fazer a declaração. Então, a declaração você coloca os nomes, todos os dados aqui, o nome dos dependentes, a relação de dependência e a data de nascimento direitinho. Aqui preenche tudo, tá? Tá explicando direitinho como é que faz aqui. E aí, vocês têm esse registro todo mês para efeito de cálculo até do desconto do imposto de renda na fonte, tá? Esse documento é importante porque vai fazer o desconto de cada dependente, porque cada ano tem um valor X para o dependente, então vocês têm um desconto a mais. Se você não fizer isso, ele não vai fazer a subtração dentro do cálculo do imposto de renda retido na fonte, e você vai estar perdendo a quantia, inclusive também para o funcionário. Tem que ter cuidado e atenção em relação a isso aí, tá? Às vezes o funcionário não conhece e você tem que orientar direitinho se ele tem filhos nessa idade para fazer o devido cálculo. Declaração de rejeição ou de requisição de vale transporte. Então, se você vai de transporte público para o emprego, é necessário você fazer uma declaração ou não de opção, tá? Aqui está um modelo, certo? É um modelo simples, como se fosse uma carta, você declara, assina e a empresa a partir dali vai calcular o trajeto. E aí o trajeto, é interessante observar que hoje a empresa está utilizando como o horário de percurso não entra mais na jornada de trabalho pela reforma trabalhista, então assim ela vai procurar o método mais barato para ela de fazer, de pagar o seu direito seria uma quantia X, né? 6% sobre o seu salário sobre o vale transporte, né? Então assim ela vai ter essa contribuição, só que o que acontece é o seguinte, ela pode colocar um percurso maior, até mesmo como se fosse de que leva maior tempo, pelo fato de só pegar um ônibus, e isso faz com que a empresa economize dinheiro, mas você tem que acordar mais cedo para ir trabalhar, né? Então assim, tem que ficar atento a isso aí. Outra situação também é o atestado, uma declaração, é o atestado de médico admissional. Esse atestado é uma consulta que é custeada pelo empregador e você vai
no médico especializado em medicina do trabalho, e ele vai emitir um relatório que chama de atestado de saúde ocupacional, chamado ASO. Tá aqui, é preenchido, cada empresa às vezes tem mais informações, né, como se fosse uma entrevista com o funcionário em relação à saúde dele, tá? Então é importante vocês observarem isso aí. Aqui, pessoal, é um processo de como formalizar a admissão. Então, eu entendo o processo. Então, é como se fosse um resumão, preparei aqui, né? Então, primeiro, da parte do departamento pessoal, é o recrutamento e seleção. Então, antecede a contratação, uma vez que oferece informações sobre o cargo, a cultura organizacional e exigências da função. Depois, tem entrega e verificação dos documentos. Primeiro documento seria a carteira de trabalho e previdência social, que é a CTPS. Ela tem um prazo de 48 horas para registrar e devolver para você, tá? Para o caso do empregado, tá? E o certificado de reservista ou prova de alistamento, que a gente viu no slide anterior, certidão de nascimento e de casamento ou de união estável, certo? Declaração de dependência para fim de imposto de renda na fonte, aquelas que eu mostrei também, certo? Volta lá se tiver com dúvida, quer rever, tá? Declaração de opção ou não de vale transporte, CPF, RG, título de eleitor, cópia de uma carteira do órgão de classe, se é OAB, CRA, aquilo lá, comprovante de escolaridade, certo? Para efeito também de salário família. E se você tem filhos menores do que 14 anos, você tem direito e recebe até uma quantia X de salário. Todo ano essa tabela é corrigida. Você tem direito a um salário família, tá? Deve estar em torno de 46, 48 reais por indivíduo. Então você tem direito a esse salário família, ou então se a criança tiver algum tipo de invalidez e esse benefício é permanente, tá bom? Então assim aqui também é necessário levar o cartão da criança, que é aquele cartão onde tem a vacinação. Acho que todos praticamente têm. Aqui dá o cartão da criança, tá? Que é necessário para ver se as vacinas estão em dia, tá? E o comprovante e a declaração de frequência escolar, que o indivíduo está frequentando. Isso aí são exigências recentes. E por fim, o registro do checklist de admissão de funcionários. A gente tem a última etapa, que seria a formalização no livro ou ficha de registro do empregado, que também poderá ser anotado em um sistema eletrônico, certo? Então aqui é um modelo aqui simples, tá? Tem outros mais completos, né? Onde tem várias informações que você vai agregar, como se fosse um dossiê completo do empregado. Mas aqui está simples, mas porém tem que constar algumas informações que exigidas por lei, certo? Quais são as informações? Pela CLT devem ser registrados qualificação civil e profissional do colaborador, dados relativos à admissão do emprego, duração e efetividade do trabalho, férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador. Já pela portaria 41/2007 do Ministério do Trabalho e Emprego, desculpe estar errado aí, tem um corretor, mas é MTE, tá? Deve conter nome, data de nascimento, filiação, naturalidade, nacionalidade, número de série da carteira de trabalho, está lá na carteira de trabalho, na tua CTPS, número do PIS, PASEP, data de admissão, cargo e função, remuneração, jornada de trabalho, férias, acidentes e doenças quando houver. Então, ele é mais completo, porque houve uma evolução e uma necessidade, né? Depois da promulgação da CLT, né? Da oficial formalização e o decreto-lei lá, houve uma necessidade de amarrar mais alguns documentos. Então, essa portaria de 2007 veio para criar um padrão mais rigoroso em relação aos documentos necessários para a admissão do empregado na empresa, tá? Então, um detalhe aqui são as anotações da CTPS, beleza, pessoal? Então, sabendo que o prazo é até 48 horas, né? A gente tem aqui uma carteira de trabalho, como se fosse uma Xerox, né? E aqui o recibo de entrega e o comprovante de devolução, né? Então, quando você entrega a carteira, ela te dá um recibo que foi entregue. Depois que você pega a carteira de volta, ela te dá um comprovante de devolução. É importante para a empresa ter isso, porque em algum momento pode ser extraviado, o próprio empregado pode perder a carteira no transporte para casa e ele alegar que não foi devolvido.
E aí o ônus ficará para a empresa, algum tipo de situação, até mesmo com algum tipo de ação, né, que o carteiro, desculpe, que o funcionário perdeu, sim, a sua CTPS, e aí você tem como comprovar, né? Então, para que serve? As carteiras de trabalho e previdência serão a prova nos atos em que seja exigida a carteira de identificação e especialidade. Nos casos de reclamações na Justiça do Trabalho, tudo isso tem que ser anotado, tá? Perante o Instituto Nacional de Seguro Social, que seria o INSS, também é necessário a comprovação para você se aposentar, tá? E para o cálculo de indenização por motivo de acidentes do trabalho ou moléstia profissional. Então é importantíssimo essas anotações e atualização, tá? Então, assim, quantas atualizações você pode fazer em alguns momentos, né? Sempre que houver alteração de salário ou anotação de férias ou outros contratos de salário, você deve fazer as anotações. É a vida do trabalhador, né? Então, as atualizações das anotações da carteira de trabalho e previdência social será efetuada nas seguintes situações: na database da categoria profissional correspondente, né? Na época do gozo das férias, está aqui, ó, na época do gozo das férias, na database da alteração do salário, por ocasião do afastamento por doença ou acidente de trabalho, certo? A qualquer tempo por solicitação do empregado e na rescisão contratual. Então, são as anotações obrigatórias, né? Então, assim, todas deverão ser feitas mediante o uso de etiquetas gomadas, autenticadas pelo empregado ou seu representante legal. Isso que chama de carimbo, né? Deve ser carimbado também, além da assinatura, ter o carimbo do empregador, tá? Então, aqui está um exemplo, certo? E aqui, por fim, está a anotação do Fundo de Garantia quando iniciou, né, o depósito do FGTS na conta do indivíduo. O FGTS é um desconto de 8% que tem, que a empresa paga, né? Na verdade, é uma contribuição que a empresa paga, ela vê o seu salário e aí pega 8%, né? Tem 8% ali em cima do seu salário, não é descontado o salário, enfim, ela coloca e ela vai depositar nessa conta, né? E a partir daí, você, quando se aposenta, ou você em situação de algum tipo de doença, ou vai comprar um imóvel, ou é demitido sem justa causa, né? A critério do empregador, você tem como resgatar essa quantia depositada, tá bom? Então é isso aí. Então, galera, assim, muito obrigado pela aula de hoje, né? Uma aula mais curta, mas assim, importante. A gente viu vários aspectos e na próxima aula a gente está voltando aí com mais alguns cálculos trabalhistas, né? Para não ficar tão cansado assim, eu decidi fazer como se fosse dar um pulo de uma aula, né? Para poder trazer vocês, que a gente precisa fazer alguns cálculos ainda que são usuais dentro da empresa e dentro do departamento pessoal, beleza? Tchau, pessoal, e até a próxima.